Pronto, tô eu aqui de novo, hein? Então já já vamos dar início à nossa escola bíblica. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo também aqui. Vilmar, dá um aceno aí. Já estão aqui, né? A gente vai esperar aqui um minuto só para dar início. Vamos esperar aqui 40 minutos, tá bom? Para dar início? Não? Tá bom. Então um minuto só. E hoje o nosso tema é, vamos fazer uma reflexão. Eu trouxe aqui um tema que nós vamos falar sobre transformação, um tema bastante interessante. E nós vamos ter uma palavra de início. Pai do Senhor, Daíse, nós vamos trazer hoje o Vilmar. O Vilmar hoje eu vou chamar ele no vídeo para ele fazer a oração de abertura aqui para a gente. Tô vendo aí o pessoal chegando, entrando. Muito bom. Pai do Senhor, Cid. Pai do Senhor. Vane. Bom dia a todos. Pai do Senhor a todos. Fala da oração, quem precisa. Lembrando sempre, né, o pessoal vai colocando aí sugestão de oração para o final, quando o pastor for fazer as orações, a gente fazer as orações para o pessoal que precisa de oração. Vão escrevendo, a Mônica está aqui anotando aqui os pedidos de oração. A Mônica ia viajar ontem para Recife, o voo acabou sendo transferido para quarta-feira, então ela ainda está aqui com a gente. Mas quarta-feira ela deve ir. Se Deus quiser. E esse voo não remarcar mais também. Senão ela vai chegar lá, o nosso netinho já vai ter nascido. E também vamos anotando aí os pedidos de oração, quem fez aniversário, enfim. Vamos anotando quem precisa de alguma coisa, coloca aí nos recadinhos para a gente ir anotando aqui. Bom, já entrou bastante gente, ó, tô vendo o pessoal tá entrando aí na sala, tá crescendo aí o número de pessoas, já temos 1.282 pessoas conectadas. Não é um pouco menos. E agora eu vou chamar aqui no vídeo, vou chamar o Vilmar para ele fazer uma oração para a gente começar aqui a nossa reflexão, tá bom? Então vamos chamar aqui o Vilmar. Paz do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor. Escutaram aí a minha saudação ou não? Tem um delay aí, né? Vilmar, então eu peço a você que ore aí, faça a oração de início, ou se você quiser ler alguma coisa, fique à vontade aí para a gente poder dar início à nossa escola bíblica de hoje. Tá, ok. Eu queria ler uma passagem aqui em Mateus, Mateus 21. São só 2 versículos. Mateus 21, do 8 ao 9. Né? Tem a ver com o dia de hoje, mas com a tradição aí, com a questão da tradição católica, assim, mas a gente está passando pelas mesmas, digamos, não pelas mesmas dificuldades, mas a gente passa pela mesma situação, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Então, deixa eu ler ali. Mateus 21. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que procediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas.
Amém. Então aqui a gente podemos ver a entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém, e é o começo aí que termina aí na crucificação de Jesus Cristo e depois na ressurreição, né? Então, vamos orar, hein? Começar a escola bíblica. Ó Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, poder estar aqui na, já ia na casa do Senhor, mas a casa do Senhor é qualquer lugar que nós podemos estar reunidos, Pai, em seu nome. Assim como a sua palavra diz, Pai. Abençoe, Senhor, essa escola bíblica dominical. Abençoe, Senhor, Marcelino, que estará trazendo a sua palavra, Pai. Abençoe a cada um de nós que está aqui em nossos lares, Pai. Abençoe a minha família. Abençoe, Senhor, para que nós possamos entender e praticar também a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou desconectar aqui, Vilmar. Obrigado, a paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos dar Amém. início aqui à nossa escola bíblica de hoje. Então vamos lá, pessoal. A gente vai. Eu mandei já um materialzinho nos grupos. Quem tiver, né, já pode seguir aí o tema, mas também não é necessário seguir por lá, porque eu vou estar lendo, eu vou estar conversando aqui com vocês aí. E somos realmente a casa de Deus, a igreja de Jesus. Quando a gente fala em congregar, a gente está se congregando, apesar da gente estar longe um do outro, mas nós estamos conectados. Então nós estamos juntos, sim, né? A tecnologia está ajudando a gente. Então essa reunião aqui, Deus está abençoando, Deus vai tocar nos nossos corações, Ele vai nos capacitar a entender a mensagem que Ele tem para nós. E eu espero também que Ele me use aí para que não seja eu falando, mas que seja Ele através de mim, para mandar a mensagem para todos nós, viu? E a saudade vai aumentando de vocês, é claro, né? Vai aumentando, mas vamos lá, vamos fazendo, vamos segurar o rojão aí, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar, o nosso tema é de transformação. A gente estava falando, a gente já falou no domingo passado, né? Que a gente está sofrendo uma grande transformação e de algum modo esse tema transformação acabou surgindo aqui para mim. Não sei como, mas ele já está montado, bacana. Acho que vai ser uma leitura bastante gostosa, agradável, sobre transformação. Mas não uma transformação individual, é uma transformação mesmo cultural, uma transformação de sociedade. Então, e todo o nosso estudo hoje vai se basear na carta de Paulo à Tessalônica. Então, a primeira carta dele, nós vamos ver, vamos ler, vamos estudar sobre isso. Vamos estudar, porque naquela carta tem muitas mensagens importantes para a gente. Numa mesma carta, vai ter umas mensagens assim muito bacanas. Então, nós vamos ler, a gente vai também ver aqui algumas palavras, algumas mensagens importantes dentro da carta. Então, hoje, nosso estudo vai ser isso, tá bom? A gente vai falar de transformação cultural. E o que é cultura, se não são os hábitos e como que os valores de um povo, né, de uma região, enfim, de um grupo de pessoas. E nós vamos falar sobre isso. E por que da transformação? Das mudanças que vão acontecendo. Porque muitas coisas mudam, muitas coisas mudam. E agora, só que tem muitas mudanças que são para melhor. Tem muitas mudanças que são para pior. Tem mudanças que são rápidas. Tem mudanças que demoram. Você vê cultura, às vezes, que tem uma tradição que demora tanto tempo para se transformar. Tem outras que já se transformam rapidamente. O que motiva essas mudanças, essas transformações? São as influências, os funcionamentos. Então, o que acontece? Quando você não tem questionamento e fica aquela coisa muito robótica, tende a continuar a ficar, se estender por longo prazo. Quando você tem muito questionamento, muita influência, a tendência de se ter transformação é maior. Então, a gente sabe que a natureza humana ela é pecaminosa. A nossa cultura ela é tradicionalmente contaminada pelo pecado. Então, tem muitas coisas aí que contaminam a natureza humana. A gente fala de homicídio,
A gente fala de usura, inveja, sexo ilícito, disputa, ciúme. A escassez de recurso muitas vezes leva a isso. Às vezes você pode ver um povo, uma cultura, e falar, não, aquele povo vive bem, está tudo tranquilo, nada acontece, eles têm umas regras lá, tudo certinho e tal. Ah, se não tiver problema, se não tiver nenhuma escassez de recurso, aquilo vai indo bem. Mas na primeira vez que vier um problema, é que você vai ver onde que está a natureza da pessoa. A hora que você tiver uma disputa entre duas pessoas, é que você vai ver efetivamente como é que essa pessoa vai se comportar. E daí que começa, quando o ser humano ele é confrontado, é aí que começam as transformações e é onde você vê como é que as pessoas são. E a gente também vê em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. Quando ele fala assim de más conversações, elas corrompem? Corrompem. Porque você começa a falar um negócio que não é certo, aí você vai buzinando, vai mastigando. Tem pessoas que às vezes não presta atenção, acaba comprando uma ideia errada e vai transformando, e vai passando. E a gente sabe que os bons costumes, eles podem ser corrompidos, sim, se você permitir, se você deixar. E nós que somos a igreja de Cristo, a gente não tem que se conformar com esse mundo que jaz no maligno. Então, nós devemos manter as nossas propriedades como povo de Deus. E nós vamos ser os agentes de transformação. E aí que vem o nosso tema de hoje, a nossa transformação, ela é através do Evangelho. Então, o que eu queria colocar é que as culturas, né, as pessoas, elas têm, sofrem influência, sofrem muita intervenção, ou às vezes não, mas a gente tem que se preocupar com isso e ver para onde nós estamos indo. A gente vê grandes coisas transformadas na humanidade e vê coisas que foram boas e coisas que foram ruins. Então, o que nós trouxemos aqui? Vamos ver a transformação em Tessalônica. Então, nós vamos nos basear em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, tá? Eu vou ler do 2 ao 10, onde fala de ação de graças, onde Paulo ele menciona que o pessoal de Tessalônica, eles são exemplos de transformação. Eles colocaram em prática a fé no Senhor, o testemunho em Jesus. Então, e isso daí é um exemplo de transformação. Então, a gente vai ler agora, eu vou ler agora para vocês, em 1 Tessalonicenses, do 2 ao 10. Que essa leitura é a base do nosso estudo, tá bom? É daí que nós vamos tirar a mensagem. Então, vamos lá, eu vou ler. 1 Tessalonicenses, do 2 ao 10. Quando o Paulo ele estava escrevendo lá para o pessoal de Tessalônica. Ele estava junto com Silvano, Timóteo. Então, vou ler aqui, a partir do versículo 2. Damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam
proclamam que percussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse trecho aqui da carta, ela tem muitas mensagens que falam dessa transformação. A gente vê lá como que eles acabaram sendo exemplo através do testemunho deles, o exemplo que eles deram. A gente vê aqui ó, no versículo 3, disso que a gente leu. Vou ler aqui algumas partes aqui que são importantes da gente fixar. No capítulo 3, ele fala assim, ó, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles eram firmes na esperança. Então, isso é exemplo para as pessoas. Isso é exemplo que vai incentivar a transformação para positivo, né? Claro, nós estamos falando da transformação pelo Evangelho. No versículo 5, ele fala assim, o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e na plena convicção. Convicção. A gente tem falado aqui na Escola Bíblica. Se você tem essa convicção na palavra, então você se apega a isso, porque é daí que você vai conseguir mostrar para as pessoas. É daí que você vai conseguir transformar e transformar outras pessoas. E também a atuação do Espírito Santo. Não só da palavra. A gente também vai ver mais um outro trecho que fala sobre isso. Não é só pura e simples a gente aceitar a palavra e através da palavra vamos passar para o outro. Não é só isso. A gente vai ver. Mas também na atuação do Espírito Santo. E aí, no versículo 7, ele fala assim, vos tornaste o modelo para todos os crentes. Então, olha só, quando você torna um modelo, isso significa que é uma coisa a ser seguida. E aí, é uma coisa forte, porque senão você não é modelo, senão você passa desapercebido. Então, o povo a quem o Paulo estava se dirigindo lá em Tessalônica, eles estavam se tornando modelo. Isso é transformação. E aí, lá no versículo 8, vou reforçar aqui, porque essa é a mensagem de hoje que nós estamos lendo na carta. Versículo 8. Por toda parte se divulgou a fé para com Deus. Então, a vossa fé. Por toda parte se divulgou a vossa fé. Olha só a transformação. No capítulo 9, ele fala assim, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, existia uma cultura apegada a deuses, a ídolos, uma cultura na época onde o pessoal se apegava a umas coisas materiais. E estava havendo, depois de Jesus, aí começa uma transformação. Então, aqui, nessa carta, no primeiro capítulo, a gente já vê essa transformação, está muito claro nesse trecho todo que a gente leu, a transformação deles. E essas mensagens. Então, é uma boa leitura essa carta de Paulo a Tessalônica. Então, e ele fala dessa transformação. Então, essa primeira parte do nosso estudo é o capítulo 1 dessa carta. Olha quanta mensagem só em um capítulo. E a gente também teve outros exemplos de transformação. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Paulo ele influenciou Éfeso. Na terceira viagem dele, praticantes de magia, eles queimaram os livros em público. E a gente vê ó, em Atos 19, tá? No capítulo 19 de Atos, está escrito aqui. O 19, vou ler o 19 e o 20. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Deve ser bastante. Vou converter para o dólar e vou pegar aí a inflação. Então, isso daí era um valor. Por que está escrito isso aqui? Porque quer dizer que isso daqui tinha uma importância muito grande na época. Ó, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente,
essa transformação, essa queimada dos livros, mostrava também culturalmente na época a magia. O pessoal devia ficar tratando essas coisas como sobrenaturais, e normalmente quem tinha os livros eram líderes transformadores, eram pessoas influentes. Por quê? Porque os mágicos, quem procuram os mágicos, estão querendo algum tipo de salvação, algum tipo... É igual as pessoas que procuram benzedeira, né? E essas pessoas que fazem a magia, fazem benzimento, ou sei lá o quê, eles são líderes, eles são transformadores, eles são influenciadores. E o Paulo conseguiu mudar isso em Éfeso, lá na terceira viagem dele. Então eu trouxe esse item aqui também para a gente falar de mudança cultural. Você sai de uma coisa para ir para outra. E aqui diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente é com intensidade. Corinto também, gente. Corinto era uma das cidades mais promíscuas da época. Paulo ele resgatou muitas almas lá. Isso, então ele fez um trabalho de transformação através do Evangelho. Então, em resumo, pessoal, a Igreja de Cristo, ela reúne as propriedades para transformar, para abalar a sociedade que nós vivemos. E aí, o que fazer? Né? O que fazer? Então, essa carta, a gente deu um testemunho de transformação. A gente consegue entender nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente viu essa transformação. A gente viu como que faz a transformação através do Evangelho. E aí, o que a gente deve fazer? Nessa próximo módulo aqui, o que nós devemos fazer? A gente deve transformar através do Evangelho. Mas aí, o que significa? Então, eu trouxe aqui, nós vamos falar sobre a palavra, sobre a verdade. Então, você tem que ter, como é que você vai fazer para transformar uma nação, para transformar uma cultura? Então, são 4 coisas: o Evangelho, a palavra, a purificação de cada um para poder fazer alguma coisa, a gente vai ler aqui, e o testemunho, quer dizer, quando você está fazendo alguma coisa, né? Então você tem a verdade, aí você se prepara, se purifica e você vai agir. Então você vai dar o testemunho, você vai se comportar. E aí você tem, e o quarto é a atuação do Espírito Santo, para que a gente possa levar, para que a gente possa transformar. Então, a purificação ela é necessária para que a gente possa buscar o Espírito Santo e para que ele possa nos usar. Então, quando a gente fala em transformar a cultura, não é só na palavra, você pega e dá uma Bíblia para cada um, gente, compra a Bíblia, lê aí que nós vamos mudar a cultura. Não é só isso. Então, são essas 4 coisas. É a Bíblia, é nós, cada um de nós nos purificarmos e nos transformarmos, nós, para depois a gente agir, testemunhar, influenciar e transformar através do Espírito Santo. Então vamos falar primeiro na verdade, só para a gente reforçar. A palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, vou ler 2 versículos. 2 Timóteo, no capítulo 3, vou ler 2 versículos que fala da palavra. 2 Timóteo 3. No capítulo 16, está assim, está aí no material que a gente está seguindo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, a palavra, ela serve para isso, para ensinar, para corrigir, para incentivar, para educar, para que o homem seja habilitado a agir, a praticar a boa obra. Que é isso que a gente está falando, que essa boa obra é que vai, esse testemunho é que vai transformar a nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, a transformação, no passado, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica teve uma transformação, uma influência bastante grande, né, aqui no Brasil, e de repente
depois a gente viu um outro movimento, crente, tinha pouco evangelho. As igrejas, o evangélico ele veio se transformando, veio expandindo, e hoje a gente vê essa transformação. Presta atenção, você vai ver que o evangélico ele está cada vez melhorando o seu hábito, o seu costume, o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. O Espírito Santo, por exemplo, se ele não atuar, fica aquele negócio meio morno. E aí o que acontece? A coisa não evolui muito. Então, a gente estava no meio de uma campanha justamente sobre os dons do Espírito Santo, não é isso? Quando veio toda essa pandemia, a gente estava justamente falando sobre o Espírito Santo, como é que a gente busca os dons do Espírito Santo para ele atuar na gente, para a gente poder transformar. Então, falando em purificação, nós, cada um, e em sermos santos, ainda nessa própria carta, no 1 Tessalonicense, no capítulo 4, eu vou ler aqui o capítulo 4, do 1 a 8. Então, nessa mesma carta de Paulo, que a gente viu no capítulo 1 a transformação, no capítulo 4 a gente vê a exortação, a prática da santidade. Vou ler aqui para vocês, do 1 ao 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, que é a palavra. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, a Deus cabe julgamento, não podemos julgar. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo, aqui nesse último versículo, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, na mesma carta que a gente falou no capítulo 1 de transformação, no capítulo 4, ele fala da exaltação, da purificação, de ser santo, da prática da santidade. E que tem tudo na palavra. A gente sabe como se comportar, como agir, porque está tudo na palavra. E aí, já a purificação foi feita. E aí, o testemunho, as obras, que na verdade é o quê? Fazer o bem, as atitudes, tudo que a gente faz é testemunho para as pessoas. Às vezes você não está nem ensinando, nem conversando, mas o seu agir já mostra quem é você e já pode estar influenciando as pessoas. Então, aqui e na própria carta à Tessalônica, na primeira carta, nessa mesmo, no capítulo 5, ele já fala do que se espera do comportamento. Então, vamos ler o capítulo 5, eu vou ler aqui, do 14 a 22, nessa mesma carta. Olha só quanta mensagem bacana. Mensagem de transformação, mensagem de purificação, mensagem de testemunho. Então, vamos ler. No capítulo 5, do 14 ao 22. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejam pacientes com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, mesmo o individual, um com um, como também com todos os outros. No 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. Olha aqui dica, orai sem cessar, para você manter a conexão com Deus.
18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Temos que agradecer sempre, porque o Deus está com a gente e Ele está sempre abençoando. 19. Não extingais o Espírito. Olha só, não extingais o Espírito. 20. Não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Então, aqui ele fala assim, examinai tudo. Quando a gente fala assim, não julgueis, né? Porque quem julga é Deus. Mas aqui quando ele fala examinai tudo, é o seguinte, não é para a gente sair fazendo qualquer coisa sem ter noção se é do bem, se é do mal. Porque isso pode estar influenciando outras pessoas. Então, examinar tudo, sim. A gente tem que pensar antes de agir. A gente tem que ter discernimento para saber se isso é bom ou se isso é mal. Porque senão você pode estar ajudando a esticar um chiclete ruim. Não pode. Então ele fala assim: retenha o bem, abstém do mal. Então ele está falando sim, para a gente pensar, para todos pensarem, para a gente ter discernimento entre o bem e o mal na hora de agir. Então, todo esse embasamento é para a gente poder saber agir. E aí, a atuação do Espírito Santo. Então, a gente falou da palavra, da purificação, do testemunho, tudo na mesma carta, hein? Na primeira carta. Olha que leitura que a gente fez hoje, hein? Tudo isso na primeira carta de São Paulo tem todas essas mensagens bacanas de transformação através do Evangelho. Atuação do Espírito Santo. Eu vou ler aqui um versículo de Atos 1, no versículo 8. Versículo 8 de Atos, capítulo 1, tá bom? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só que mensagem aí em Atos 1, capítulo 8. Recebereis poder quando o Espírito Santo vai descer nas nossas vidas. E sereis minhas testemunhas. Jesus falando. Sereis minhas testemunhas. Amém? Amém. E é assim, e não só na região onde eles estavam, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, vocês podem ver, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, eu coloquei uma última palavra aqui, que é influenciar gerações. Mas isso já é para um outro estudo, mas só para a gente entender, a gente falou da cultura, da transformação e como que a gente faz essa transformação através do Evangelho. Tá aqui a dica das 4 coisas que precisamos. E aí, quando eu falo de influenciar gerações, é pensar no como é que isso daí não para. Então, nós temos que ter muita atenção com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos jovens. Porque quando a gente pensa de geração em geração, é como é que essa transformação ela vai ficar perene através do tempo e não vai se corromper através do tempo. Então, o que não deixa corromper é a verdade. Ela sempre vai ter que ser a base. Jesus sempre vai ter que ser a pedra fundamental de toda a nossa crença. Os ensinamentos de Jesus é que vão balizar o como nós devemos ser. E, através de geração em geração, como é que a gente vai manter isso? Temos que nos preocupar com os nossos filhos, com os nossos jovens, para que a gente influencie adequadamente e não deixe o mundo influenciar. Amém? Então, eu vou estar aqui encerrando nosso estudo que me veio essa semana aqui, dessa carta. Tanta mensagem numa carta só, é muito bom. Vocês estão vendo aí, eu divulguei esse mapinha das leituras que a gente se baseou hoje, né? Vocês podem fazer depois aí. E eu vou chamar aqui, eu vou pedir para... Vou chamar o pastor para fazer a oração. Então, pastor, aqui nós temos... quem que já
Eu vou chamar já o pastor, pastor, e já vou falando aqui quem são as pessoas que pediram oração. Adicionei aí, pastor. Ó, pastor, não deu certo aí? Vou chamar de novo, pastor, para fazer o encerramento. Pastor, estou chamando aí. Amém. O pessoal está gostando da Agora leitura? deu. Amém. 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 Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Um domingo Amém. de Pastor, eu bênção, vou um aqui. domingo de felicidade para todos nós, em nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. E eu estava Pastor, observando essa palavra bíblica sobre é, transformação, que é uma necessidade do amém. povo de Deus e também do mundo todo. E quando o povo é transformado pelo poder de Deus, milagres acontecem. Agora Amém. está observando como começa a transformação. Quando começa a transformação? Talvez alguém está nos ouvindo, está pensando, mas como que eu vou me ser transformado? O primeiro passo para ser transformado é aceitar Jesus Cristo como Salvador. A partir dali, Exatamente. começa o crescimento espiritual, a transformação. E a transformação não acaba. A transformação é que nem realmente aquele versículo que fala: sem a santificação ninguém verá Deus. É a mesma coisa. Ninguém vai falar: eu estou santo o suficiente, eu estou transformado o suficiente. Ninguém. A transformação inicia quando se aceita Jesus e vai terminar quando Jesus Cristo vier buscar a igreja. Amém? Então, você que nos ouve, para você receber uma bênção, você tem que realmente ser transformado. E para ser transformado, você observa a vida de Paulo. Quando ele começou a transformação? Quando ele teve encontro com Jesus. E que nessa manhã de domingo, domingo de bênção, de alegria, você possa receber agora a transformação, ou seja, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então, a primeira coisa, meu amado irmão, com a sua permissão, eu queria fazer uma oração para aquelas pessoas que sabem que não têm ainda e quer ter essa transformação em ter Jesus Cristo como Senhor. Amém? Amém. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar todas essas vidas, Pai amado, que quer ser transformada, ou seja, quer ter um encontro real com o Senhor. Que nesse domingo de amanhã, entre, Pai amado, na vida dessa pessoa, transformando-a com poder. E a partir desse momento, Pai, essa vida, com a vida de Paulo e tantos outros, será transformado para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meu amado irmão, eu quero orar também para finalizar, mas antes de finalizarmos, de orarmos, é importante o quê? Hoje, às 18h30, nós teremos nosso culto. Eu estarei falando aqui da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E o tema, para você já ficar pensando, o que eu aprendo com isso, são assim, os 3 tempos ou tempos do semáforo. O que você aprende quando você para assim, você encontra um semáforo? O que você está aprendendo? O que ele nos ensina? Sabe que tudo na vida nós temos lições bíblicas. Tudo. Uma porta, uma janela, um pedaço de madeira, um lápis, um óculos, tudo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o semáforo. Amém? Que Deus abençoe e vamos estar orando. Hoje Pastor, às 18h30. pastor, eu vou dizer aqui as pessoas que precisam de oração, tá bom? É a sogra do Cid, a Elaine, irmã do Edgar, a Maria José, mãe da Rosana, o Gabriel, o Eduardo e a Thelma, o Pedro também, do Pedro Fidelis, e o Samuel também, tá bom, pastor? Amém. Amém. Eu também vamos orar lá para uma. Não vou falar o nome dela, talvez por respeito, porque
Ela mora lá na Espanha. Ela ligou para mim apavorada, é brasileira, e ela descobriu que eu sou pastor, e ela pediu oração que está numa situação terrível. E ela disse que é muito difícil lá você encontrar um lugar que tenha uma igreja. Um lugar. Ela falou, pastor, aqui não se encontra igreja. Aqui é proibido. Deus sabe tudo o que acontece. Deus nos ensina, no momento da crise, que Ele é soberano. Ele, tudo foi criado por Ele. Por isso nós temos que orar sempre por todas as pessoas, mas especialmente pelos governantes. Eu fico triste e repreendo quando alguém fala mal de qualquer político. A igreja não é para falar mal, é falar mal do diabo. A igreja é para falar que Jesus Cristo tem poder e Jesus transforma, o que você falou. Então, meu amado amigo ou irmão, se você fala de alguém político, especialmente nesse movimento, nessa crise, está repreendido. Fale do amor de Jesus. Aquele amor que você ouviu nesta manhã e transforma. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero nesse momento abençoar todas as pessoas que nos comunicou através do Instagram. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, aquela vida, Pai amado, que precisa de uma cura, de um milagre, que esse milagre esteja acontecendo em nome de Jesus. Aquela vida, Pai amado, que está com ansiedade, está preocupada. Pai amado, quem sabe está com medo da crise que estamos e da crise que poderá vir. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pai amado, o medo acaba, mas a graça do Senhor continua. O milagre de Deus continua. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim sendo, meu Deus, abençoe todos os nossos amados ouvintes. Abençoe também a família em oração, essa quarta igreja que nós amamos, que estamos com tanta saudade de nos encontrar. Mas vai chegar esse tempo, Pai, daqueles 10 abraços que nós damos com muita alegria. Obrigado, Pai amado. Agora, Pai amado, nos prepare para o culto de hoje às 18h30. Fale comigo e que eu possa, Pai amado, ser simplesmente o portador da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Fique na Amém. bênção. Na bênção, todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Bom Amém. dia a todos. Tenham um excelente domingo abençoado. Bom, então vamos encerrar. Fiquem todos na paz e tenham um excelente domingo e nos vemos então às 18h30 no culto. Tchau para vocês.